Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em Mateus capítulo 5. Nós hoje encerramos o capítulo 5 de Mateus. Nós estamos nessa jornada já fazem alguns meses. Vamos concluindo um capítulo, depois vamos entrar no capítulo 6, que é um capítulo extremamente desafiador, edificador para todos nós, onde fala sobre, inclusive, a oração do Pai Nosso. Nós vamos abordar essa oração aqui. Mateus 5, do verso 43 ao verso 48. Nós vamos ler esse texto da palavra do Senhor e refletirmos nele. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vi chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amém. Louvado seja Deus. Em nossa caminhada no Sermão do Monte, nós temos aprendido que para Jesus ser é o bastante. Mais do que meras palavras, mais do que meras obras, Jesus nos ensina no Sermão do Monte a necessidade de vivermos uma vida autêntica, de alguém que foi de fato regenerado, transformado, e é exatamente mais uma vez agora nestes versos que nós vamos perceber Jesus falando desta transformação. Não basta apenas falar, outra vez Jesus vai dizer: é preciso de fato viver estas palavras, porque no ensinamento de Jesus ser é o bastante. E agora do verso 43 ao verso 48, ele vai falar sobre o amor. O amor é um sentimento que inspira filmes, novelas, canções, poesias, todos os tipos variados de apresentações culturais estão permeadas do sentimento de amor. As melhores músicas foram feitas em um sentimento de amor, de saudade, de recordação por alguém que tanto se amava. Os melhores filmes são aqueles baseados por vezes em vidas reais, ou em histórias reais, em fatos que aconteceram, de romances, de histórias dramáticas, mas o amor sempre está ali aparecendo. Só que não apenas no meio secular, nós também gostamos de falar e inclusive de cantarmos sobre o amor. Na nossa adoração ao Senhor, nós até mencionamos o amor dele para conosco, ou o nosso amor por ele. Nós mencionamos constantemente sobre esse amor. Só que Jesus agora nos desafia algo extremamente desafiador, ou extremamente confrontador com o nosso hábito e com o nosso costume e com as nossas expressões comuns de amor. Porque o amor que ele agora vai nos ensinar é um amor incondicional, e é esse o tema de hoje. Não é um amor de novela, não é um amor de filme, não é um amor de uma canção, uma poesia de alguém que tem saudade de outro. Não é o amor pela mulher amada, não é o amor por aquele que se foi. Não é esse tipo de amor que Jesus agora vai nos ensinar. Até porque Jesus está sempre estabelecendo um padrão acima da média. E ele vai dizer isso, e nós meditamos aqui, quando ele vai dizer: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, não vale de nada. Então ele está sempre falando de algo que está acima da média, fora da caixinha, além daquilo que os fariseus, além daquilo que os gentios, além daquilo que aqueles que não conheciam a Deus já fazem. Jesus está nos desafiando a algo maior, mais profundo, mais intenso. Ele agora fala sobre um amor incondicional. E em primeiro lugar, nós vamos perceber nesse texto a natureza do amor incondicional.
no verso 43, ele vai mencionar outra vez a velha repetição que aparece em quase todas as perícopes do versículo de número 21 em diante. Vocês ouviram isso, ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Agora Jesus vai dizer o seguinte no versículo 44, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Aqui nós vamos perceber a natureza deste amor incondicional. E esse amor incondicional só pode estar baseado em uma pessoa, Jesus Cristo. Lá em 1 João, capítulo de número 4, versículo 8, João, vai dizer o seguinte na sua carta, aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. A essência do amor reside na pessoa de Deus. Eu preguei, expliquei sobre isso, melhor dizendo, na escola dominical, sobre os dois tipos de atributos que Deus possui. Atributos incomunicáveis que só pertencem a Ele. Glória, majestade, poder, eternidade, onisciência, onipresença, onipotência, soberania. São coisas que pertencem só Ele tem isso. Atributos comunicáveis, aquilo que Ele tem e que comunica conosco. Amor, bondade, misericórdia, justiça, retidão, fidelidade, misericórdia. É isso que pertence a Deus, que está em essência na pessoa, no ser de Deus. Mas graciosamente Ele nos comunica isso ao nos fazer sua imagem e a sua semelhança. Então, a natureza deste amor incondicional é o próprio Deus, e João vai ressaltar isso. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mas aí, João nos lembra, na sua carta, em inúmeros momentos, que nós temos pecado, que nós temos aborrecido ao Senhor. E a constatação que logo nós chegamos diante disso é que a nossa natureza é má. Salmo 51, versículo 5 vai nos mostrar isso, que nós nascemos em iniquidade. João vai mencionar isso na sua carta reiteradas vezes, como que a nossa natureza é má, como que também o nosso coração ele é contaminado pelo pecado. Por isso que Jeremias vai dizer, olha, enganoso e corrupto é o coração. Melhor dizendo, o coração é enganoso e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então nós temos uma inclinação para o mal. Além disso, as nossas atitudes também por vezes são reprováveis. Paulo, ao escrever sua carta aos Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 20, ele vai dizer o seguinte, Efésios capítulo 2, versículo 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação do Espírito. Um outro texto de Paulo em Romanos, capítulo de número 7, verso 19, onde Paulo menciona de maneira mais clara, Romanos capítulo 7, verso de número 19, onde Paulo diz assim, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. A natureza má, que por vezes está duelando com a nossa nova vida em Cristo Jesus. E eu citei para os irmãos Efésios 2:20, mas na verdade é outro texto. Efésios capítulo 2, versículo 15, aonde Paulo menciona esse aspecto de que ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Paulo vem tratando em Efésios capítulo 2 sobre a nova vida que Deus nos deu, que nós estávamos mortos em nossos delitos e em pecados, que judeus e gentios são unidos por meio da cruz. E quando chega então no capítulo de número 4, Paulo vai dizer que nós somos chamados à unidade da fé. A nossa natureza mais exposta por Paulo em Romanos, em Efésios e outras cartas mais, e diante disso Paulo vai dizer, olha, só há uma solução para a gente, é Jesus.
porque a nossa natureza é inclinada ao mal, as nossas atitudes são reprováveis, mas em Jesus nós podemos ter uma natureza transformada, um novo coração, uma atitude diferente. Ele vai mencionar isso lá em Romanos capítulo 6, versículo 4, quando ele diz assim, ó: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. A única esperança que nós temos, então, diante de um coração tão corrupto, diante de atitudes reprováveis, por causa de um coração corrupto, é em Jesus Cristo nós sermos completamente transformados. Então, agora o desafio do Sermão do Monte é que nós entendamos a natureza deste amor que está em Deus, que nasce em Deus, e que deve agora ser experimentado por nós através da mudança de vida operada por Deus. Eu falei aqui há um tempo atrás, quando eu pregava sobre a introdução do Sermão do Monte sobre as bem-aventuranças. E a gente viu claramente ali como que aquelas atribuições, aquelas atitudes são pertencentes àqueles que têm uma nova vida em Deus. Quem não foi transformado por Deus não tem fome e sede de justiça. Quem não foi transformado por Deus não consegue exercer a misericórdia como Deus estabelece e requer de nós. Quem não foi transformado por Deus não consegue ver esse padrão que Ele estabeleceu para nós. É primeiro preciso ser transformado pelo Senhor. Depois dessa transformação, sim, aí nós podemos entender o grande amor de Deus para conosco e assim passarmos a vivenciá-lo e a demonstrá-lo para os nossos aqueles que estão próximos de nós. Então, a natureza do amor é Deus. Mas uma segunda verdade que o texto vai nos ensinar sobre o amor incondicional é a prática desse amor incondicional. De novo, nossa temática, ser é o bastante. Não adianta apenas falar, ou não adianta apenas fazer por meras obras da lei. É preciso viver e ser aquilo que Jesus estabelece. E agora então no versículo de número 45, ele vai dizer o seguinte: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vi chuva sobre justos e injustos. Agora Jesus traz um padrão aonde é preciso primeiro amar os inimigos e orar pelos que perseguem, para que possamos nos tornar filhos do Pai Celeste. É a prerrogativa que Ele estabelece. Nenhum filho do Pai Celeste poderá viver fora, longe ou aquém desse padrão. Não pode. Aqueles que de fato são filhos de Deus, aqueles que de fato amam a Deus, naturalmente amarão ao seu próximo. João vai dizer, olha, como é que você diz que ama a Deus que não vê? Como é que você diz que ama a Deus que não vê, mas odeia o seu irmão que vê? Isso é incongruente. Isso é contraditório. Se você não consegue amar aquele a quem você vê, como é que você vai amar aquele que você não vê? A clara regra estabelecida é: nós precisamos amar a Deus e expressarmos isso através do amor pelo nosso próximo. E agora então vem a prática do amor incondicional. É bem verdade, irmãos, que nós temos uma prática muito comum. Não apenas ao cantarmos as nossas canções aqui que falam sobre o amor, sobre a comunhão, abraçarmos aqueles que são mais chegados, desfrutarmos de momentos de comunhão, que é salutar, que é bom, que é aprazível, mas Jesus vai nos chamar agora a abraçar o desconhecido. E vejam, é esse o grande desafio. Porque veja comigo, por gentileza, o versículo 46. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Qual é o desafio que o crente tem de amar aquele que já conhece? Qual é o desafio que o crente tem de amar aquele a quem lhe faz algo também bom? Jesus diz, os gentios fazem isso. Porque até mesmo aqueles que não temem a Deus, que não são crentes em Jesus Cristo, que não professam a fé bíblica, conseguem amar os filhos, conseguem amar o cônjuge,
consegue amar os amigos, os familiares, os parentes, consegue amar a sua pátria. Até os que não temem a Deus conseguem ter amor, nacionalidade, patriotismo. Agora vocês, se fazem isso, não estão fazendo nada de diferente. Estão sendo como os demais. Amar ao próximo de dentro de casa é uma atribuição e é um mandamento claro. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas quem é esse próximo? É só o próximo, muito próximo dentro de minha casa? Ou esse mandamento ele tem um alcance muito mais amplo? Jesus vai nos mostrar que tem um alcance muito mais amplo. Porque ele vai então nos lembrar de algo que nós já conhecemos muito bem com a história do bom samaritano. Que abraça, que acolhe, que paga pelas dívidas daquele a quem não merecia, aquele a quem ele não conhecia e aquele a quem não poderia vir nenhuma retribuição. Jesus vai ensinar. Aquele que era religioso passa de largo para não ajudar, enquanto o samaritano vai lá e ajuda, vai lá e cuida. Então o Senhor ordena que nós amemos aqui até os nossos inimigos. E aqui, irmãos, nós temos um grande desafio. Porque o que nós vamos encontrar agora são vários imperativos que o texto nos manda. Primeiro, orai pelos que vos perseguem. Olha, a gente está tão fraco de oração que não estamos orando nem direito pelos que nós amamos. Quem dirá orar por aqueles que nos perseguem? Você, por vezes, não consegue orar nem pelo seu vizinho que está lhe fazendo raiva. Quem dirá orar por aquele que lhe persegue? E entenda, a perseguição que o texto nos fala aqui, não é do vizinho chato que bota um som alto. Não é do vizinho chato que fica na porta de sua casa, querendo saber de sua vida. Não é isso. Isso não é perseguição. Isso é rotina do dia a dia. Isso é acontecimentos da vida. O Senhor fala sobre amar aqueles que perseguem o povo de Deus. Como é que o povo de Deus era perseguido? Feras, morte, prisão, açoites, acusações ou falsas acusações. Olhe para Paulo. Tinha que fugir de cidade em cidade, porque o povo ia atrás dele para matá-lo. Olhe para o próprio Jesus. Quem está nos ensinando isso é aquele que mais tarde vai ser, que já estava sendo e seria mais ainda perseguido até a morte. E quem diz isso aqui é aquele que passaria por isso, passava por isso, e nos ensinou o que fazer diante disso, na cruz do Calvário. Nas suas palavras finais ele vai dizer: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Aqueles que estavam ali matando injustamente Jesus, estavam ali zombando dele, rasgaram suas vestes, bofetearam seu rosto, lhe cuspiram a face, zombaram do seu nome, blasfemaram contra ele, deixaram nu, despido, usaram as vestes deles para lançar sorte, ridicularizaram o seu reino, colocaram a cruz, pregaram ele nesta cruz, colocaram uma coroa de espinhos para furar sua cabeça. Fizeram todo tipo de chacota e humilhação. Deram de beber fel, vinagre, azedo, quando ele teve sede. Ficaram tirando onda com ele: desce daí, se tu de fato és rei. Se tu de fato és Deus, desce. Jesus vai dizer: olha, Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. É esse Jesus que ensina agora a orar pelos que perseguem, que mais tarde ele mesmo vai fazer isso. Então, nós temos imperativos: orem pelos que vos perseguem. Façam o bem aos que vos odeiam. Lá em Lucas capítulo 6, versículo 27, nós vamos encontrar esta mesma recomendação. Lucas 6, verso de número 27, diz assim a palavra do Senhor: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece também a outra. E ao que tira a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede. E se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. O padrão de Cristo é:
O que é que você quer receber? O que é que você quer ganhar na vida? Ele diz, então dê. Como você gostaria de ser tratado pelas pessoas? Então trate assim as pessoas. Como é que você gostaria que as pessoas lembrassem de você? Então, lembre das pessoas desta maneira. Irmãos, isso é desafiador porque nem sempre nós tratamos os nossos desafetos com esse amor que Jesus nos ensina. Nem sempre nós tratamos os nossos desafetos com oração. Nem sempre nós tratamos os nossos desafetos com palavras de afirmação. Nem sempre nós retribuímos o mal que nós ganhamos com o bem que Deus graciosamente derramou sobre nós. Nós somos muitas vezes como Pedro. Bateu, levou. Disse, vai escutar. Pisou no meu carro, agora vai ter que aguentar os meus punhos. Nós somos assim, por vezes impetuosos como Pedro. Nós somos um pilho, nós por vezes estamos em pilha de nervos. Basta um vento mais forte, basta um calor um pouco mais alto, temperatura mais alta, para que a gente logo perca o controle. E nós nos iramos, conforme nós já aprendemos aqui na quarta-feira. Então Jesus ensina-nos agora imperativos que nos desafiam, porque os fariseus não estavam ensinando nem vivendo isso. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Versículo 47. E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Jesus agora fala, irmãos, sobre a maneira como nós deveríamos, inclusive, cuidar, falar e tratar das pessoas que não temem ao Senhor. E aqui nós temos um grande desafio para a igreja, né? Porque por vezes nós somos conhecidos como um povo muito fechado. E às vezes, de fato, nós somos orgulhosos e covardes com respeito à nossa fé. Nós estamos tão bem obrigados, porque temos certeza de salvação, porque fomos alcançados pela graça, porque vamos morar no céu e temos convicção disso, não porque a gente merece, mas porque Cristo nos disse e nos garantiu isso, que a gente não está nem aí para aqueles que não vão, ou para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão sem esperança. Então a gente não fala do amor de Deus, a gente não convida para ouvir o amor de Deus, a gente não se preocupa. E Jesus vai dizer, olha, vocês precisam agir diferente. O padrão do amor incondicional, ele é diferente. Não basta vocês irem ao meu encontro, me adorarem, levarem seus sacrifícios, se congratularem, enquanto que ao lado de vocês tem pessoas que estão perecendo indo para o inferno. Se preocupem com elas também, porque se preocupar só com os seus, aquilo que eu digo de vez em quando, né? Se nossas programações, se nossas atividades, se nossa eclesiologia está voltada apenas para nós vamos virar crentes obesos. Nós vamos nos encher. Programações para nós, atividades para nós, reuniões para nós, congressos para nós, atividades que vão nos abençoar, que vão nos edificar, que vão fortalecer nossa comunhão, enquanto outros passam fome da palavra da vida, do pão da vida que é Jesus. Então, a nossa justiça, vai dizer Cristo, deve exceder a dos fariseus. Mas o nosso amor também deve ser radicalmente diferente. Radicalmente diferente. Eu preciso me preocupar com o próximo. Mas em terceiro e último lugar, Jesus nos apresenta o resultado desse amor incondicional. Versículo 46. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Aqui nós temos, irmãos, um desafio e mais um imperativo. Sede vós. A expressão de Cristo em momento nenhum é, olha, vocês tentem, vocês quando desejarem, se lembrem de imitar Jesus. Vocês quando acharem conveniente, vocês falem de Jesus. Vocês quando acharem oportuno, vocês lembrem assim que vocês são crentes e falem. Não, a menção de Cristo, ela é imperativa. Sede é uma ordem. Ser perfeito, ou viver neste aperfeiçoamento contínuo, é uma ordenança para o crente. Vamos ver isso semana que vem no acampamento. Sem santidade ninguém verá Deus. Então, se eu não busco a perfeição de Deus para a minha vida, eu certamente, de maneira alguma, em hipótese alguma,
podereis ser cidadão do céu e da terra. Ou, melhor dizendo, cidadão dos novos céus e da nova terra, conforme diz Apocalipse 21. Até porque, quando nós lemos lá o Salmo 15, creio eu, ser um salmo messiânico, mas que tem muito a nos ensinar sobre a pureza, o salmista vai dizer o seguinte, lá no Salmo de número 15, quem habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade, pratica a justiça, de coração fala a verdade, o que não difama com sua língua, não faz mal ao seu próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, o que a seus olhos tem por desprezível ou réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio não se retrata, o que não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra um inocente. Quem deste modo procede jamais será abalado. O padrão de Deus em sua palavra é de uma vida santa, pura, de um amor radical que alcança as pessoas e que desta maneira marca que você de fato é um cidadão do céu. Então, o resultado desse amor incondicional é a transformação da vida do discípulo, a mudança radical na nossa comunhão com Deus, pois ela se torna mais próxima, mais acurada, e também o nosso relacionamento com o próximo. Se você não consegue se relacionar bem com o próximo, se você não consegue amar o próximo a quem você vê, de maneira alguma você amará a Deus a quem você não vê. E aí Paulo vai falar algo interessante para a gente concluir em 1 Coríntios capítulo 13. Texto muito conhecido dos irmãos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13. Paulo então vai dizer o seguinte, no verso de número 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Por que o amor é maior do que a fé e é maior do que a esperança? Por duas razões. Primeiro, quando nós chegarmos no céu, nós estaremos diante da realidade. E o que é fé? É a certeza, convicção em fatos que não se veem. Eu não vejo o céu, mas eu creio nesse céu. Fé. Segundo, nós não precisaremos mais de esperança. O que é esperança? Expectativa por alguma coisa futura. Quando eu chegar no céu, eu não terei mais esperança por lá, porque eu já estarei lá. Eu já estarei desfrutando daquilo que eu tanto aguardei, que eu tanto esperei. Mas Paulo diz, destes três, o maior destes é o amor, porque é o amor que vai permanecer. Porque os atributos de Deus, assim como o próprio Deus, é eterno. E o Deus amoroso estará lá e nós estaremos diante dele. Não será mais necessário fé para crer, porque nós o veremos como ele é. Não será necessário mais esperança, porque nós já estaremos lá, vivenciando aquilo a que nós tanto esperamos. Mas o amor, nós veremos em sua totalidade, refletido na imagem gloriosa de Cristo. Aí esse sim, Paulo vai dizer, dos três, porém, o maior destes é o amor. Porque é sobre o amor que Jesus agora fala em Mateus capítulo 5, que é sobre o amor que Paulo vai nos mostrar que nós haveremos de desfrutar e experimentar para todos sempre. Então, Jesus nos desafia, irmãos, nessa última perícope do capítulo 5, a vivermos um padrão de amor incondicional. Totalmente diferente dos fariseus. Muito superior ao dos gentios. E radicalmente maior daquilo que você vive e faz hoje. Então, se para você amar os irmãos da igreja tem sido um desafio, olha, eu quero dizer a você que o desafio de Cristo é muito maior do que isso. Se para você amar aquele irmão, aquela irmã, que é uma chateação na sua vida, que pega no seu pé, que não sabe falar as coisas direito, que fala besteira, que arruma problema. Se para você é um desafio, olha, o desafio de Cristo é muito maior do que isso, porque ele está chamando você a amar não apenas estes, porque subentende que esse você já ama abundantemente. Ele está chamando você para amar aqueles que lhe perseguem, aqueles que falam mal de você, aqueles que lhe crucificam mesmo. Porque essa imagem é orar pelos que vos perseguem, igual Jesus fez na cruz do Calvário. Irmãos,
não é um amor qualquer. Não é amor de novela. Não é amor de poesia. É amor que somente olhando para o próprio Deus encarnado nós conseguimos entender. Aquele que entregou sua vida por quem não merecia. Aquele que derramou o seu sangue por quem não podia reaver. Aquele que pagou uma dívida para quem jamais poderia saldar um tiquinho sequer dela. É esse o padrão de amor que ele estabelece. Ele vai então dizer, amem os outros assim. Mas a pergunta final que eu faço para nós é, será, irmãos? Será que as pessoas ao olharem para nós conseguem ver isso? Será que as pessoas ao enxergarem nossas atitudes dentro do nosso trabalho, dentro de nossa casa, no nosso ciclo de convivência, será que elas conseguem enxergar isso? Ou nós temos nos tornado uma pedra de tropeço para que as pessoas não vejam o amor de Deus? Saiba, é muito fácil nós nos tornarmos uma pedra de tropeço para que as pessoas não vejam o amor de Deus, quando nós não conseguimos amá-las com o amor de Deus. Quando nós não conseguimos amá-las com o amor de Cristo. Quando nós não expressamos isso. Às vezes eu converso com um irmão, e aí, de vez em quando vem aquela menção, e é conhecido, e eu não tenho vergonha de falar isso, porque para a vergonha nossa e para a mudança nossa, aonde às vezes as pessoas taxam a nossa igreja, né? As taxações de igreja sempre vai ter. A coisa sempre vai ter. O ímpio, o descrente, e aquele que não teme ao Senhor e que tem raiva de crente, ele sempre vai procurar taxar a igreja de alguma coisa para ele não vir para a igreja. É só uma desculpa, porque ele está entregue ao pecado, então ele vai procurar sempre uma desculpa para não vir para a igreja. Eu não vou para aquela igreja porque o povo é assim. Eu não vou para aquela igreja porque o pastor é assim. Eu não vou para aquela igreja porque tem uma pessoa lá que está assim. Sempre vai ter aquele que vai inventar desculpa. As desculpas sempre existiram, sempre existirão. Falsas acusações também sempre existirão. Mas quando são acusações falsas, quando são acusações mentirosas, quando são oriundas de um coração pecaminoso, endurecido para com Deus, tudo bem. Mas às vezes as pessoas são genuínas em seus ataques. E às vezes as pessoas dizem assim, olha, eu não vou naquela igreja não, porque o povo é muito chato. O povo quer ser muito chique. O povo nem fala com a gente entra, sai, ninguém dá nem uma boa noite. E a gente tem que ter cuidado com isso. Eu tenho dito isso aqui e torno a repetir. Se as pessoas que nos visitam entram aqui e vão embora, e a gente sequer olha na cara delas, dentro da igreja, eu tenho certeza que lá fora o negócio é muito pior. É muito pior. Jesus vai dizer, se vocês não conseguem amar nem os que vocês estão vendo, que fazem parte do ciclo de vocês, que estão no ambiente que vocês estão, ora, como é que nós vamos conseguir amar os que nos perseguem? Nós precisamos, irmãos, mudar radicalmente a maneira como nós olhamos para o nosso próximo. A maneira como nós tratamos o nosso próximo. A maneira como nós deixamos de sentir falta ou não do nosso próximo. Às vezes é triste, é desolador. Nós chegarmos às vezes em algumas casas e alguém diz assim, olha pastor, eu adoeci. Passei 1 ano, 6 meses, tanto tempo e ninguém se lembrou de mim. Bem verdade que a nossa fé não deve estar baseada nos homens, nem na bajulação, no cuidado que eles têm, porque se tiver, irmãos, vai fracassar. Se você colocar a sua fé no meu cuidado pastoral, olhe, daqui para mim você se decepciona. Porque vai ter um dia que você vai estar doente e eu não vou saber. Vai ter dia que você vai estar doente e eu vou estar também e não vou poder lhe socorrer. Vai ter dia que você vai estar doente e eu vou estar com outra demanda e não vou poder chegar lá. Então, se você colocar a sua fé, a sua demanda, a sua expectativa em homens, você vai se decepcionar. Mas às vezes nós somos falhos mesmo. Aí vem a queixa justa, né? 6 anos, 3 anos, tantos meses, ninguém se lembrou de mim. Jesus vai dizer, que amor é esse? O desafio do Sermão do Monte hoje à noite é que relacionamento é esse? Onde nós não nos preocupamos com aqueles que nós vemos. Como é que nós nos preocuparemos com aquele a quem nós não vemos? É um amor incondicional, que é visto na pessoa do próprio Cristo e que deve ser exercido por nós em nossa igreja. Começando aqui, mas saindo para casa, para o trabalho, para onde nós estivermos. Para que as pessoas ao olharem para nós digam assim, olha, realmente, esse homem ama a Deus. Esse homem, essa mulher ama a Deus, porque ama a gente de uma maneira inexplicável. Cuida da gente de uma maneira diferenciada. Esse é diferente. Deve ser assim a perspectiva que o mundo tem da gente, não o inverso. Porque é o amor incondicional que Jesus nos ensina.
stay.